Olá, estou hoje aqui na Saleta de Leitura para trazer o quarto romance urbano escrito por Érico Veríssimo, denominado Um Lugar ao Sol. E mais uma vez vou me valer das ideias do professor doutor Flávio Loureiro Chaves acerca da obra de Érico, contidas no livro Érico Veríssimo, Realismo e Sociedade, porque sendo o professor um dos maiores conhecedores da obra de Érico, eu acredito que ninguém poderia falar melhor sobre o autor e, com certeza, muito melhor do que eu. Então, aqui no capítulo 3, intitulado Raízes da Atitude Humanista, o professor nos diz que no começo de Um Lugar ao Sol, livro lançado em 1936, João de Deus Albuquerque é assassinado por motivos políticos a mando dos poderosos municipais e morre na sarjeta de Jacarecanga. Sob o impacto da violência demolidora, Clarice e Vasco abandonam a sua terra natal e vêm tentar a conquista de melhores dias na Porto Alegre de Caminhos Cruzados. Aí encontram Fernando e Noel, que eram personagens de romances anteriores, e na segunda parte do romance nós vemos então esses quatro lutando pela sobrevivência na grande cidade. Nós temos que este livro inclui uma sátira cruel ao caudilismo, porventura a mais radical que o autor fizera até então, estabelecendo através da ficção a sua firme oposição ao Código do Gauchismo. Essa oposição ao Código do Gauchismo não está escrito aqui, mas ela vai ter o seu ápice no Tempo e o Vento, que muitas pessoas pensam pela leitura de O Continente, que é um livro de louvor à terra e ao gaúcho e aos hábitos e enfim, ao mito do gaúcho, mas na verdade não é. Se lermos os 7 volumes, poderemos perceber claramente que é uma crítica muito grande a isso que o professor chama aqui de Código do Gauchismo, já iniciado levemente neste romance. Também temos aqui, na opinião do professor, que o livro visa traçar um panorama o mais amplo possível da classe média, permitindo o desfile de variada galeria humana, ao todo cerca de 30 figuras entre personagens e tipos, que o autor movimenta simultaneamente. Jovens desorientados na revolta como Vasco, aventureiros como o Conde, estudantes, burocratas medíocres, pequenos comerciantes e as mulheres, algumas que lutam como Fernanda e outras que esperam o amanhã como Clarissa. De qualquer maneira, diz o professor, é aí que se estrutura a posição humanista de Érico Veríssimo ao constituir literariamente a ideologia da classe média brasileira na dinâmica do mundo de suas personagens. Nós temos então, com este livro, eu poderia dizer assim que é o término de uma narrativa que começou com Clarissa, seguiu com Caminhos Cruzados, Música ao Longe e finalmente este aqui, Um Lugar ao Sol. Eu, enquanto leitora, e também por ter sido professora de literatura, sempre achei muito interessante conhecer um autor não pela sua obra-prima, que é a sua obra mais bem acabada, mas conhecer a trajetória desse autor, ir acompanhando a publicação dos seus livros pela data de lançamento, pela ordem em que foram escritos e lançados, e poder ir verificando o quanto esse escritor
vai se tornando cada vez mais denso, cada vez melhor, se encaminhando para aquela que é a sua obra mais bem acabada. No caso do Érico Veríssimo, se encaminhando para o tempo e o vento. E com o Érico Veríssimo eu fiz isso, né? Eu li toda a sua obra nesta ordem e comecei a fazer também com a obra do Jorge Amado. E sugiro que, se você tem acompanhado aqui as sugestões desde Clarissa, que também conheça Érico Veríssimo acompanhando a sua trajetória de Clarissa até o seu livro de memórias, Solo de Clarineta. Não canso de dizer que ele é o meu romancista preferido e, portanto, é sempre com muita alegria que eu falo nele e que eu o recomendo. Então, fica aqui a sugestão da leitura de Um Lugar ao Sol. Se você puder lê-lo depois de ter lido Música ao Longe, Caminhos Cruzados e Clarissa, melhor. Boa leitura!